Agora vamos voltar a falar sobre a responsabilidade pela vacinação dos brasileiros, algo que está gerando uma polêmica enorme. É dos estados ou do governo federal? A advogada Mércies da Silva Nunes, que é especialista em direito médico, vai tirar todas essas dúvidas aqui conosco. Boa noite, Mércies, obrigado pela participação. O Heródoto também está aqui conosco nessa conversa. E eu faço, então, essa primeira pergunta analisando de quem é a responsabilidade, porque a gente vê estados tomando a frente, até na compra de vacinas. Isso está certo? Está errado? Existe algum critério a ser seguido? Uma boa noite, Mércies. Boa noite para vocês, boa noite, Heródoto. Na verdade, nós temos uma legislação específica lá de 1975 que estabelece e criou o Plano Nacional de Imunização. Esta legislação determina que cabe ao Ministério da Saúde elaborar e coordenar a campanha nacional de imunização. E agora, com a Covid, nós tivemos em fevereiro a Lei 13.979, que dispôs sobre as medidas de enfrentamento no combate ao coronavírus e concedeu às autoridades autonomia para lidar com essa crise. Não fosse suficiente, o Supremo Tribunal Federal determinou que estados e municípios têm competência para adotar as medidas necessárias de enfrentamento da Covid. Isso se estende e agora nós estamos com esse conflito de verdade a quem compete, se estados e municípios ou ao governo federal por meio do Ministério da Saúde. Eu penso que a coordenação tem que ser nacional, para evitar que estados tenham privilégios em detrimento de outros estados economicamente menos favorecidos. E a palavra vai caber ao Supremo Tribunal Federal para decidir esse conflito. E nós estamos aguardando e acompanhando o ministro Ricardo Lewandowski exigindo do Ministério da Saúde e da própria Anvisa providências imediatas num prazo muito curto, porque de fato cada dia faz diferença. Olha, também queria até aproveitar a oportunidade. Hoje começou também a vacinação nos Estados Unidos. E eu vi que nesse final de semana, o responsável pelo governo federal é um general do exército americano, responsável pelo transporte, pela logística da distribuição. No caso brasileiro, os Estados Unidos são um país federalista. O Brasil é uma república federalista. Mas lá eles estão, apesar de serem fortes os estados, eles resolveram uma coisa só. Aqui os estados não são tão fortes e parece que agora está complicado. Então, qual é a saída para isso aqui? Na verdade, no Brasil tudo acaba no Supremo Tribunal Federal, não precisaria ser assim. Bastaria que as autoridades todas tivessem bom senso e organizassem uma coordenação conjunta para que a população, de fato, seja beneficiada, porque todos nós estamos na expectativa do início dessa vacinação, que tem que começar o mais rápido possível. Nós temos alguns problemas que envolvem a área técnica da Anvisa, no que diz respeito a um registro de uma vacina. Hoje nós ainda nem temos, nem no curto prazo, esse tipo de possibilidade de acontecer um registro, de ser emitido um registro pela Anvisa. Mas, de verdade, nós não precisaríamos. Bastaria que se seguisse esta coordenação do Ministério da Saúde, que precisa haver. O Ministério da Saúde não pode ficar nesta inércia que nós estamos acompanhando, lamentavelmente, porque a população é a única prejudicada. E se não for esta coordenação do Ministério da Saúde, nós vamos ter ações absolutamente desencontradas e talvez a gente não consiga o efeito imunizante que é o propósito da vacina. Porque se um estado vacina, outro não vacina, nós temos trânsito de um lado para o outro, nós não temos uma logística de distribuição dessas doses, nem temos doses suficientes para atender toda a população. Então precisa haver uma coordenação centralizada para que as coisas se organizem, porque do contrário nós vamos continuar sem ter a vacina e tratando brasileiros diferenciados conforme o estado da federação. Mércies, outra polêmica que tem em cima da vacinação, mesmo ela ainda não estando, a gente não tendo uma vacina para os brasileiros, é sobre a obrigatoriedade. O governador de São Paulo, João Dória, defende a obrigatoriedade da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro é contra essa obrigatoriedade. A minha pergunta é, o Estado ou até mesmo a federação pode obrigar o brasileiro a
se vacinar. Você acredita que isso também vai parar no STF? Nós já temos essa discussão no STF, que está na relatoria do ministro Barroso, em relação a uma outra questão sobre questionamentos filosóficos, defesa de uma família vegana que não quer que seus filhos sejam vacinados. Então, de fato, a legislação permite que se adote medidas de forma compulsória, tanto a legislação de 75 quanto a legislação atual. E aí vai depender de estados e da federação, do próprio governo federal, se determinar se isto será obrigatório ou não. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal também pode fazer isso. Eu não sei se você ficou surpreso, eu estou acompanhando desde manhã e eu vi agora há pouquinho no jornal, que a Ordem dos Advogados do Brasil quer que o governo compre vacinas para serem aplicadas à população, mesmo aquela que não tenha registro na Anvisa, mas que tenha registro em entidades internacionais. Isso é levar a politização mais além do que ela já está? Eu acredito que sim, Heródoto, porque primeiro que nós estamos lidando com vida, um processo de vacina naturalmente é um processo demorado, vai de 10 a 15 anos, nós temos essas candidatas a vacinas num prazo absolutamente curto, ninguém sabe a médio e longo prazo quais são os eventos adversos que podem acontecer, então é bastante temerário que se coloque a população para ser vacinada com uma medicação que ainda não obteve o registro da agência que tem competência técnica para avaliar qual é a substância que nós vamos nos submeter. Então, acho bastante temerário e não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá liberar, mesmo com pedido da Ordem dos Advogados, vá liberar para uma vacinação em massa na população brasileira, sem que haja o registro ou que haja o aval da Anvisa. Mercy, outra polêmica relacionada a essa vacinação aqui no Brasil e que, por causa das ações do Ministério da Saúde, deixou isso um pouco em aberto, é sobre o grupo prioritário. A gente já viu algumas classes defendendo que elas, entre aspas, furem a fila da vacinação. Isso é outra coisa que o Ministério da Saúde tem a obrigação de deixar bem claro para que não ocorra diferenciação, ou seja, em alguns estados procuradores queiram furar fila ou outras entidades e classes? O Ministério da Saúde tem que estabelecer quais são os grupos prioritários que vão iniciar esta fase de vacinação. Nós temos aí uma possibilidade que é repetida ano a ano, que são os primeiros grupos da saúde, que são os que estão na linha de enfrentamento do combate ao coronavírus. Depois nós temos a população idosa, que até então era a população mais vulnerável para ser infectada pelo coronavírus. E depois nós temos grupos com comorbidades, cardiopatas, diabéticos, que também compõem uma população bastante vulnerável. Mas é absolutamente imprescindível que se estabeleça quais são os grupos prioritários, que se estabeleça uma ordem de vacinação e que se evite este fura-fila que se promete que vai acontecer aí pela frente. Doutora Mercy, obrigado. Só uma coisinha a mais, claro, Heródoto. Por favor, Gus. É o seguinte, você lembrou que a vacinação vem de 1975. 75 acho que é governo Geisel, salvo engano aqui nas minhas contas. Você imaginou algum dia que isso fosse parar no Supremo Tribunal Federal? Heródoto, nós temos algumas particularidades que são exclusivas do Brasil. Em nenhum outro país, uma questão tão séria quanto essa pandemia que nós estamos vivendo precisou de um poder judiciário intervir para colocar ordem na casa. Isso é absolutamente inadmissível. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ano a ano, o Programa Nacional de Imunização é um programa absolutamente validado e respeitado dentro do Brasil e fora também, e é como surpresa que a gente vê esse desencontro de informações e de conduta por parte das autoridades, tanto dos estados quanto federal. Doutora Mercy, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse assunto. O Heródoto volta daqui a pouquinho aqui com a gente no Jornal da Record News.